Saudações, meus amigos e amigas que gostam de caneta tinteiro. Alexandro aqui da Literatos Canetas, este canal que vos fala e também da loja online literatoscanetas.com.br. Como é que estão as coisas aí com vocês? Vocês estão bom? Eu aqui estou muito bom, né? Como sempre, eu trouxe minha bebidinha. Hoje é um dia especialmente quente por aqui. Minha bebida hoje é água. Sim, eu tomo água numa caneca. O que tem? Bom, mas vamos ao que interessa. Canetas, tá? Hoje eu trouxe para compartilhar aqui com vocês essa caneta que vem numa caixinha pequenininha aqui, ó. A TWSBI Go, tá? A TWSBI Go, ela é a caneta de entrada da marca TWSBI, tá? Então, assim, se você quer ter uma caneta da TWSBI, você acha uma marca interessante, você gosta da ideia da TWSBI, né? E você quer uma da linha de entrada, é essa aqui, ó, TWSBI Go, tá? Essa caneta, ela, primeiramente eu vou mostrar aqui a caixinha dela. Deixa eu ligar aqui minha outra câmera. Deixa eu ver se vai ficar bom. Dá de mostrar. A caixinha dela é uma caixinha pequenininha, tá? Quando eu olhei assim, ela vem com essa manga aqui de papel craft, tá? E ela tem essa parte interna aqui que é branquinha. Quando eu peguei essa caneta, pela primeira vez eu pensei que essa parte interna branquinha, ela era um papel. Mas não, ela é feita de plástico, tá? Ela é feita de plástico. E ela é uma caixinha bem bonitinha, tá? Ela tem aqui a logo da TWSBI embaixo do relevo, tá? E ela é bem acabada, assim, ela tem um bom acabamento. Ela é uma caixa bem bonitinha, então, para vocês que gostam de ter uma caneta, comprar uma caneta com uma boa caixinha para, de repente, dar de presente, essa aqui vem com uma caixinha bem interessante, tá? Dentro dela, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Dentro dela, ela vem com a caneta, tá? A TWSBI Go. E ela tem essa parte aqui que é uma espuminha que faz com que ela fique bem presa ali dentro da caixa, tá? Eu vou deixar a caneta aqui por enquanto, tá? E só mostrar o último item aqui dessa caixinha. E por último vem algumas instruções aqui da TWSBI, tá? Mostrando como tirar o cap, ele é um snap cap, como tirar o corpo, que é desenroscando, e como encher a caneta na tinta, tá? Instruções bem simples, nada muito complexo, tá? É uma caneta bem interessante. O próprio nome dessa caneta, TWSBI Go, ela dá a ideia de agilidade. E eu vou mostrar algumas características dela na caneta no decorrer desse vídeo que reforçam essa característica, tá? Então, Go, do inglês, é ir, né? Como se fosse uma caneta que está pronta para ser usada, está pronta para você embarcar na sua aventura de maneira rápida, sem exigir grandes preparações, tá? Essa caneta, a primeira coisa que eu devo falar é que, vendo as fotos dela na internet, quando eu via as fotos antes de ter a caneta nas minhas mãos, eu tinha duas impressões dela que não se comprovaram, tá? A primeira impressão, vendo as fotos da internet, eu acho que geralmente porque as fotos da internet são feitas contra um fundo branco, é que a caneta toda, ela... Dá pra ver que aqui, ó, essa parte aqui é um pouco leitosa, né? Um branco um pouco leitoso, mas aqui é bem transparente. Nas fotos que eu via dela na internet, ela parecia ser toda um pouco leitosa, tá? Esse plástico translúcido, meio leitoso, tá? Mas não, a parte aqui do corpo dela é bem transparente, tá? E só a parte aqui do cap, deixa eu puxar aqui, da seção e do cap, no finalzinho do cap aqui, que tem essa característica de ser meio translúcida, tá? Outra característica dela é que é uma caneta bem levinha, tá? Você pega assim, ela é realmente bem levinha. Então ela tem toda essa ideia, esse conceito de agilidade. Eu já vi algumas considerações sobre essa caneta falando que ela parece muito uma caneta de estudante. E eu não tenho como não ter essa mesma impressão dela, tá? Ela dá exatamente a impressão daquela caneta que é leve, rápido de usar, não é uma caneta tão cara, comparando com outras canetas de tinteiro. E é uma caneta que você vai pegar sem muita preocupação, jogar dentro da mochila, jogar dentro da bolsa e levar para onde você tem que ir e utilizar, né? Ela também tem uma grande capacidade de tinta. Então tudo isso só corrobora essa característica de ser uma caneta ágil, tá? Uma caneta, entre aspas, de estudante, tá? Uma coisa que eu tenho que comentar é que esse translúcido dela, e ela não tem só essa aqui, tá? Essa cor, ela tem essa cor, que é o clear, que é transparente. Ela tem também nas cores safira, que é um azul, que tem uma parte translúcida aqui também. E na cor smoke, que é um cinza também translúcido, tá?
esse design, essa opção de ser translúcido, assim, com essas cores, me lembra muito os videogames que tinham antigamente, como, por exemplo, o Nintendo 64, que tinham algumas versões que eram azul translúcido, roxo translúcido, totalmente translúcido. Então, essa caneta me traz muito essa vibe dessa época, tá? E quando eu tive um Nintendo 64, ele infelizmente estragou e foram tempos muito tristes. Mas ele não era translúcido, mas eu achava muito legal eles translúcidos. Inclusive tinham alguns Macs naquela época, né, que o monitor era todo translúcido assim. Então, me lembra muito a vibe daquela época, tá? Sobretudo a azul, tá? Especialmente a azul. Mas vamos fazer aqui uma review rápida dessa caneta, começando pelo cap, tá? Como eu disse, é uma caneta Snap Cap, tá? Ela encaixa que ela não tem rosca, então se você tiver que fazer uma anotação rápida, você só vai puxar e você já está pronto para escrever, tá? E ela fecha bem segura. Eu não acredito que ela vai sair daqui tão fácil, tá? Falando do cap, ele tem aqui no final, ele tem um fênix aqui com a logo da TWSBI, como é padrão nas canetas da TWSBI. Internamente dá para ver que ele tem um cap interno, que é o que vai fazer com que a pena se mantenha sempre molhada, que ela não vá secar e ter dificuldade para começar a escrever depois, né? Ela tem umas manchinhas aqui, é porque eu tinha acabado de lavar, tá, para fazer esse vídeo, então ficou um pouquinho de gotas de água com um pouquinho de tinta da carga anterior. Ela tem escrito aqui, acho que não vai dar para ver muito claramente na câmera, mas ela tem escrito aqui TWSBI Go, tá? Também no mesmo plástico do resto do cap, transparente. E ela não tem clipe, tá? Ela não tem clipe para você prender na camisa. Ao invés disso, ela tem esse loopzinho aqui, ó, esse buraquinho, que ele vai servir para duas funções, né? Ele vai impedir que a caneta role da mesa, se a mesa estiver um pouco desnivelada, ela não vai rolar e cair da mesa, tá? E também dá para passar um fio, uma cordinha aqui dentro. Eu não consigo me imaginar usando isso, mas eu acho que algumas pessoas gostariam de colocar algum enfeite, ou então, sei lá, de repente se for uma caneta usada por criança, colocar alguma coisa para prender no pescoço, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, para o meu uso, pelo menos, eu vejo isso aqui como um bom mecanismo para impedir que a caneta role da mesa e caia no chão e se estrague, tá? Bom, passando aqui para a parte do corpo da caneta, inicialmente pela pena. A pena, ela é de aço inox, né? Nesse caso aqui ela é totalmente cromada, né? Essa cor de prata. Ela tem a logo da TWSBI, também tem alguns desenhos, alguma ornamentação. Uma coisa importante de falar, tá? Essa pena dessa caneta é a mesma pena usada na TWSBI Eco, tá? A TWSBI Eco é mais ou menos o dobro do valor dessa caneta, tá? Mais ou menos o dobro do valor dessa caneta. Porém, se você quiser ter a mesma experiência dessa pena aqui, você pode ter uma caneta pela metade do preço, tá? Então, é a mesma pena, você vai ter a mesma experiência de escrita do que em relação à pena da TWSBI Eco, tá? Então, a mesma pena, tá? A seção é esse plástico, como eu falei, que ele é translúcido, mas não totalmente transparente, ele tem essa cor leitosa, tá? Ele fica fixado no corpo da caneta por rosca. E aqui dentro da caneta tem a coisa que eu achei mais sensacional dessa caneta, a coisa que realmente me impressionou muito nessa caneta, que é o mecanismo de preenchimento, tá? Essa caneta, ela já tem um mecanismo de preenchimento integrado na caneta, tá? Que é um mecanismo que usa uma molinha, ó. Tá vendo? Então, como é que funciona isso aqui? Quando você quiser encher a caneta, basicamente você vai mergulhar a caneta dentro da tinta, tá? Como se estivesse mergulhando aqui a caneta dentro da tinta, apertar, soltar, vai encher a tinta e ela está pronta para uso. Tá? Então, eu gostei demais desse mecanismo, achei ele bastante inovador em relação às outras canetas tinteiro que eu tenho, tá? Que eu já experimentei, que eu já usei, eu gostei muito desse mecanismo. Tá? Além de ser fácil de encher de tinta, ele é muito fácil de lavar. Você quer trocar de tinta, estou usando uma azul e quer usar uma vermelha agora. Você vai basicamente pegar um copo d'água, colocar ali dentro, puxar e soltar a água algumas vezes, sei lá, umas 10 vezes, por exemplo, tá? Mais ou menos. E em menos de um minuto sua caneta limpa, está pronta para você colocar outra tinta e começar a escrever. Então eu achei isso muito ágil, eu gostei bastante disso aqui, tá? Tem algumas coisas tem 2 pontos que eu não gostei tanto dessa caneta, tá? Que eu vou comentar mais pro final, mas isso aqui, sinceramente, eu gostaria que tivessem outras canetas com esse mecanismo. Uma outra coisa importante de comentar
é que ela é totalmente desmontável, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes de como desmontar isso aqui tudo nesse vídeo, mas dá para desmontar, dá para tirar essa mola, dá para tirar essa partezinha aqui de trás. Você consegue puxar a pena e o feed, eles saem por fricção aqui, eles são encaixados apenas por pressão, tá? Então você consegue desmontar toda essa parte se você precisar, se você quiser naquele dia inspirado fazer uma limpeza profunda na sua caneta, você não vai ter impedimento e você não vai precisar também de usar qualquer ferramenta externa, como por exemplo o caso da ICO, tá? Que ela já vem com essa chavinha aqui, tá? Você consegue desmontar ela todinha, tá? Mas ela tem uma outra ferramenta para você conseguir fazer isso. Nessa aqui não, você consegue desmontar ela toda basicamente com suas mãos, tá ok? Bom, era isso sobre a parte aqui do feed. E o corpo, não tem muito o que dizer, tá? É uma estrutura transparente e muito, muito, muito transparente, tá? Ela tem um buraquinho aqui no fundo, tá? Como ela tem essa pegada um pouco mais, de repente, estudante, provavelmente de criança, poderia usar essa caneta. Então ela tem esse furinho aqui, ó, tá? Que é um mecanismo de segurança para evitar sufocamento, caso alguma criança coloque isso na boca, engulha, alguma coisa assim, tem esse furinho para isso, tá? Mas não tem nada de diferente aqui não, é basicamente o corpo da caneta, tá? Parte que eu não gostei muito dessa caneta, tá? Foi exatamente aqui esse cap, eu acabei não falando, tá? Mas ele tem um plástico que passa a impressão de ser um pouco fino demais, tá? Não tive problema nenhum usando essa caneta, ele não deformou, não aconteceu nada, tá? Ele está funcionando muito bem. Mas se ele fosse um pouco mais grosso, me passaria um pouco mais de segurança. Se isso aqui vai funcionar muito bem no decorrer do tempo, só vai dar a dizer com o tempo, daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ver como que isso aqui se manteve no tempo, tá? Eu acredito, honestamente, tá? Que isso aqui não vai ter problema nenhum de quebrar, de rachar, eu não acredito nisso não. Porém, repito, se isso aqui fosse um pouco mais grosso, eu sentiria um pouco mais de confiança na caneta. E o outro ponto que eu não gostei tanto dessa caneta, não é uma coisa terrível, mas é que ela, dá pra ver aqui ó, no meio da caneta, que ela é bem mais grossa do que aqui na seção. E é uma diminuição de espessura bem considerável, tá? Então ela tem uma sensação que me demorou um pouquinho para eu me acostumar, tá? Agora eu já me acostumei, estou usando tranquilamente, não tem nenhum problema. Mas é uma questão que quando você pegar essa caneta pela primeira vez, talvez você vai notar, você vai achar que ela é muito grossa no meio para uma seção um pouco mais fina, tá? Acredito que isso foi necessário, tá? No design, no projeto da caneta. Exatamente pela coisa que eu mais gostei nela, que é esse mecanismo de preenchimento. Então acredito que eles precisaram liberar um pouco mais de espaço aqui nessa parte do meio para poder acomodar todo esse mecanismo, tá? Mas isso é uma coisa pessoal, tá? Cada um tem um gosto pessoal. Mas eu gostaria que nesse caso a parte aqui da seção também fosse um pouquinho mais grossa para acompanhar essa parte do corpo. Novamente, isso aqui não é uma coisa que vai me impedir de comprar, de usar, de me divertir com essa caneta, tá? Mas é só uma coisa para manter em mente. Vamos encher a caneta, tá? Eu intencionalmente esvaziei ela agora há pouco, antes do vídeo, lavei, porque eu queria encher ela durante o vídeo para mostrar como que é interessante esse mecanismo. E aí, para testar ela, eu escolhi aqui a Pelican Document Proof Ink Black, tá? É uma tinta à prova d'água, né, resistente. Então ela é adequada para você assinar de repente um documento, alguma coisa assim. Mas eu escolhi essa tinta preta porque essa pena que eu estou usando nessa caneta aqui é uma extra fino, tá? E penas extra finos geralmente funcionam um pouco melhor com uma tinta um pouco mais saturada, tá? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar melhor para eu fazer isso. Deixa eu ver se nessa câmera... Não, acho que aqui vai ficar um pouco melhor. Não vai dar para ver com detalhes, tá? Com muitos detalhes aqui, mas é basicamente isso aqui, ó. É colocar ela aqui dentro da tinta. Você pode já deixar apertado. Coloca dentro da tinta, solta a mola. Eu vou mostrar aqui, ó. Sujei um pouquinho do dedo, mas dá pra ver que a tinta já está preenchida ali dentro. Menos de meio segundo para fazer isso. Deixa eu colocar aqui em cima do papel toalha e fechar isso aqui, porque essa tinta aqui pode manchar coisas permanentemente. Aí eu vou limpar aqui a seção, que foi onde tocou a tinta, tá? Para poder tocar sem sujar minhas mãos. Ok, nada demais. Coloco o corpo novamente.
Deixa eu tentar dar mais uma limpadinha aqui na minha mão, que eu peguei ali tentando mostrar. Sujou um pouquinho, mas tá bom. Bom, vou fazer um teste de escrita. Vou pegar aqui o meu gabarito, tá? Que eu sempre coloco as linhas de referência atrás da folha. Vou pegar aqui uma folhinha de Clairefontaine. Ok, vou prender aqui com um clipezinho só para ela não ficar saindo do lugar. Ok. Na verdade, antes de eu fazer isso aqui, eu deixei essas outras canetas aqui que vocês repararam, deve estar se perguntando o que elas estão aqui, né? Porque eu tinha que fazer algumas comparações, mas isso vai ser muito rápido antes da gente fazer o teste da escrita. Tá, comparando ela com a prima mais velha dela, a prima mais sofisticada dela, a TWSBI Eco, tá? Tamanhos muito semelhantes, dá pra ver que a TWSBI Go ela é um pouco mais grossa do que a Eco, tá? E aqui na mão dá pra ver que ela é bem mais leve, tá? Os plásticos usados nessa aqui são bem mais grossos, tá? E é claro, é uma caneta mais cara, ela é mais resistente e tem um design um pouco mais elegante, tá? Comparando com outra aqui, que é a caneta de entrada da Platinum, que é a Prep, tá? Dá pra ver aqui, ó, que a Prep, melhor, assim fica melhor. A Prep é mais fina, tá? Mas as duas têm uma aparência um pouco até semelhante, né? Quase toda translúcida, transparente, feita majoritariamente de plástico. E a diferença fundamental dessas duas é que a Go já vem com mecanismo de preenchimento, sendo que a Prep você teria que comprar um conversor para usar tinta de garrafa, tá? E comparando com o valor da Prep, o conversor da Prep é tem um valor um pouco alto em relação à Prep em si. E a caneta de entrada da Pilot, tá? Que é a Pilot Kakuna. Dá para ver que as duas têm um tamanho parecido, tá? Essa aqui ainda é um pouco mais robusta, um pouco mais grossa e um pouquinho mais longa, tá? Mas as duas têm mais ou menos ali a mesma estrutura em relação ao tamanho, ok? Então essas aqui são as comparações entre algumas canetas, tá? Tanto canetas de entrada de outras marcas, quanto a caneta um pouco mais cara da TWSBI, ok? E agora sim, vamos ao teste de escrita. Acabei não comentando, mas essa caneta posta muito bem, tá? Esse plástico aqui, ó, ela encaixa e ela posta de um jeito que você não precisa pôr força, não precisa apertar, nem precisa derrubar a tinta na mesa. Mas ela aperta de uma forma que não dá a impressão que ela vai sair daqui facilmente não, tá? Ela fica bem presa, você vai escrever com confiança. Nossa, mas eu fiz uma bagunça aqui agora. Tinha acabado de colocar na tinta, ainda tinha um pouquinho aqui na ponta. Enfim, depois eu limpo isso aqui. Mas vamos lá, vamos ao teste de escrita. Ok, deixa eu ver se eu estou centralizado aqui. Ok, aqui. Ótimo, vamos lá. Aqui, a comparação é a ladra da alegria. Eu ouvi essa frase recentemente e achei uma frase espetacular. Às vezes a gente fica pensando muito em relação à comparação entre nós e outras pessoas que já estão em outro ponto da jornada e isso acaba tirando um pouco a alegria das coisas. Então essa frase ficou na minha cabeça. Theodore Roosevelt. Ok, como que é a escrita dela, tá? Ó, uma caneta, como eu falei, né, ela usa a mesma pena da Eco, tá? E é uma escrita... Eu já tinha tido a experiência, porque essa aqui é uma média da Eco, tá? Eu já uso ela há algum tempo. E essa aqui é uma Extra Fine, tá? Eu já tinha tido a experiência da Eco com a média, que as médias, as penas com ponta um pouco maior, mais larga, elas geralmente vão ser mais macias, claro, porque
são mais largas, tem mais lubrificação da tinta ali, então ela é mais macia. Agora, essa caneta aqui, ela escreve de maneira altamente satisfatória, muito macia, gostosa de escrever, tá? Eu sinceramente gosto muito do toque aveludado dela no papel, tá? Agora, uma coisa importante comentar, ela é uma extra fine, tá? E reparem aqui que ela não é tão fina não, tá? Tão fininha igual aquelas canetas, né, técnicas muito finas, não. Ela é suficientemente fina, o que quer que isso queira dizer, né? Cada um vai ter um padrão porque gosta de espessura de caneta, mas ela é fininha, tá? Bem precisa, ela não falha, funciona muito bem e é muito gostosa de escrever, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de comentar algo sobre esta caneta. Eu acho que não, tá? Eu acho que é uma caneta, para finalizar, uma caneta de entrada da TWSBI excelente, tá? Se você tem interesse em conhecer a marca da TWSBI, eu até falei no outro vídeo que eu falei sobre a ICO, eu acho que se as canetas tinteiro fossem inventadas nos dias de hoje, eu acho que elas teriam mais a cara da TWSBI, tá? Eu acho que ela tem um design, uma cara muito moderna, tá? Muito atual, né? Então, assim, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a TWSBI, de testar a caneta da TWSBI, quer testar primeiro uma caneta um pouco mais de entrada, essa aqui tem uma escrita excelente. Lembrando, ela é um pouco mais grossa, ela é um pouco mais grossa, tá? Aqui na parte de segurar, ela é um pouco mais grossa, tá? E ela é uma caneta bem leve, tá? Então, se você gosta de caneta leve, essa aqui vai funcionar muito bem para você. Mas se você gosta de caneta um pouco mais pesada, talvez você fique com a sensação um pouco desconfortável, tá? Serão essas as minhas considerações sobre a TWSBI Go. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma consideração extra, coloque aqui nos comentários porque eu vou adorar ler e responder. É sempre um prazer ler os comentários de vocês. Era isso. Muito obrigado. Até a próxima. Se cuidem, escrevam e tchau, tchau.